Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, gente. Aproveitando que você está de pé, Deus abençoe. Quero tributar a Deus louvores e adoração por estar mais uma vez com vocês aqui hoje. Ontem foi bênção e Deus falou conosco de uma forma toda especial, e quem estava aqui foi edificado, eu fui edificado. E a minha gratidão mais uma vez ao pastor dessa casa, ao pastor Euzi, ao pastor Douglas, de uma forma toda especial, que Deus possa abençoá-los, ao Alexandre e a todos os líderes envolvidos, Ícaro, né? Deus abençoe também. Não sei se ele está por aí. E que Deus possa continuar em cada evento dessa igreja, em cada culto dessa igreja, vocacionando pessoas, enchendo pessoas, comissionando pessoas, porque esse é o tema desse congresso. E é para isso que nós estamos aqui, e de maneira mais intensa, comparada a ontem, é sobre isso que eu vim falar hoje com você. E adivinha? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Versículo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 2. Apenas a parte B do versículo, que diz, quem já encontrou, diga amém. A parte B do versículo que diz: separai-me a Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Pode tomar o seu assento, fazendo aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. É muito legal quando a gente ministra 2 vezes consecutivamente uma igreja. 2 vezes já é bom, porque é melhor do que ir e retornar. Mas consecutivamente é melhor ainda, porque as pessoas pegam o nosso ritmo, né? E eu só sei pregar do jeito que você viu ontem, irmão. Só sei pregar desse jeito. Então, eu vou começar introduzindo algumas informações que são de suma importância e valia para que nós venhamos compreender esse texto, a tonalidade dele, a tônica dele. Ontem eu já falei sobre a divisão e as subdivisões do livro de Atos dos Apóstolos. Quem estava aqui ouviu, do capítulo 1 ao 9, do 9 ao 15, do 15 até o 21 e do 21 até o final do livro. Por isso, estando nós agora dentro da terceira parte do livro de Atos, da segunda parte do livro de Atos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo iniciando as suas viagens missionárias. As viagens missionárias de Paulo foram direcionadas por Deus através do Espírito Santo. Nós vemos, sabemos e ouvimos ontem aqui Deus falando conosco na palavra sobre, e essa foi a palavra que eu usei, a indispensabilidade do Espírito Santo. O tecladista pode me ajudar aqui, por favor, por gentileza, se não for pedir muito. Deus abençoe. Quem está comigo, diga amém. Então, mais uma vez a palavra, a indispensabilidade do Espírito Santo.
Quando eu falo da indispensabilidade do Espírito Santo na história da igreja, eu preciso colocar alguns nomes esses que trazem a atuação e as características do Espírito Santo para a igreja e em seu agir na igreja. Às vezes nós pensamos e erroneamente colocamos o Espírito Santo como um agente somente individual. Eu sei que, como bem é dito em Corinto, o Espírito Santo, na carta aos Coríntios, ele atua em nós e age em nós, opera em nós individualmente. Nós somos o lar, habitação, casa do Espírito Santo. É bem verdade que, olhando para isso, eu visualizo Deus, ao longo de toda a história da Bíblia, sempre desejando habitar em nós, uma vez no jardim, outrora na tenda do encontro, outrora no primeiro templo, outrora no segundo templo, e agora nós, eu, você, sendo o templo vivo, o altar de Deus, o lugar de habitação, aonde Ele se faz presente. Isso não é novidade para ninguém, mas há um risco quando eu ressalto ou foco somente na atuação individual do Espírito Santo. Porque uma parte e eu já disse, o Espírito Santo atua em mim, Otton, em coisas que, em eventos que, em ocasiões que, às vezes nem eu sei o que fazer, como fazer e como proceder. O Espírito Santo é esse, que em você habita e que em mim habita. Mas, no teor coletivo, o que já é bom, melhora. Porque até aqui, o teor é individual. Sou eu como morada, sou eu como casa, sou eu como habitação. O papel do Espírito Santo em mim é esses que pela sua mente está passando agora: consolador, amigo fiel, aquele que traz esperança, aquele que aponta para Cristo, aquele que nos lembra da obra salvífica de Cristo, e aquele que nos faz, mesmo com a resistência do nosso eu, nos parecermos cada dia mais com o Jesus sobre o qual pregamos, sobre o qual cantamos e ao qual nós servimos. Agora, isso é bom demais. Se o Espírito Santo em mim faz tudo isso, não teria ele então um papel no coletivo? Se o Espírito Santo não apenas atua em mim, age em mim, aleluia, vive em mim, não teria ele também um papel de suma valia, de suma importância no organismo coletivo chamado igreja? É esse Espírito Santo, o mesmo que atua individualmente, que levanta individualmente, que empodera, traz unção individualmente, também a nível de igreja, a nível de corpo, a nível de coletivo, nos enche, tô sendo agora coletivo, nos traz esperança, nos faz parecer mais com Cristo. É Ele que em nosso meio age, é Ele que em nosso meio trabalha, é Ele que em nosso meio realiza sinais, é Ele que em nosso meio delega unção, é Ele que em nosso meio levanta ministérios, é Ele que em nosso meio age com cura, é Ele que em nosso meio levanta, capacita, transforma, restaura. É o Espírito Santo na igreja, e é sobre isso que eu vim falar aqui. Aleluia. Porque sem Ele não vale a pena abrir aquela porta todos os domingos. Porque sem Ele não vale o dedilhar das teclas. Porque sem Ele não vale minha oratória.
porque sem Ele não valem inúmeros ensaios para apresentar peças, porque sem Ele nada vale. Sem Ele, irmão, não há igreja. O manifestar e o vivenciar do corpo de Cristo só acontece quando o Espírito Santo em nosso meio tem lugar de primazia. Então, se hoje nós temos que começar essa mensagem dizendo algo, que seja um só. Celebremos, pois, que ainda em nosso meio, mesmo em tempos de frieza, mesmo em tempo de pecaminosidade, mesmo em tempo de libertinagem, mesmo em tempo de idolatria, mesmo em tempo de ideologia, ainda há uma igreja acesa, viva, ungida. E sabe quem é responsável por isso? Não são os pregadores, não são os líderes, porque se vier um, vem outro, se morrer um, levanta outro, mas o Espírito Santo é Ele que em nosso meio continua de pé, dando vida, dando vida, dando vida. Aleluia! Eu até peguei uma caneta emprestada ali antes de pregar, porque eu precisava grifar na minha Bíblia, do capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 13, versículo 12, o Espírito Santo é citado 4 vezes. Quantas vezes, igreja? Tom, você fala do óbvio, e eu preciso falar do óbvio. Por que eu preciso falar do óbvio? É necessário falar do óbvio, porque nem tudo que é óbvio, mesmo a gente sabendo que é óbvio, a gente faz. Otto, mas é um congresso. Irmão, eu congrego como você. Na boa, eu sei. Tem culto como esse aqui que a gente não quer que acabe. Mas vai dizer para mim que você nunca participou de um culto frio. Aí o culto é uma oferta individual. Eu sei, irmão. Cada um presta seu culto. Eu sei, irmão. Num congresso como esse, você vai entender porque você é inteligente. A tendência da gente se entregar é maior. Pelo amor de Deus, não vai dizer que não é, porque é. A gente ensaia para isso, a gente compra camisa, a gente cria expectativa, a gente divulga o evento, a galera jejuou, a galera ficou sem comer aí, carne, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso é em prol disso aqui que a gente está vendo. A manifestação do Espírito Santo. É para isso que a gente está aqui. Para que o Espírito Santo se manifeste fazendo aquilo que Ele quiser fazer no nosso meio. Até aqui nenhuma novidade. Mas nem sempre, e talvez agora isso aqui vai ser pesado para alguns, essa manifestação vai ser nesse mesmo grau que aconteceu aqui. O tempo da frieza chegará cedo ou chegará tarde. É o Espírito Santo que te prepara para ele também, se você não sabe disso. A igreja não anda em avivamento. E se um dia eu falar isso para você, mentiram. Porque avivamento não é algo perpétuo. Às vezes a gente aquece, às vezes a gente esfria. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Que o tempo da frieza não nos mate. E não nos tire a vontade de voltar melhor do que éramos. Sabe por que eu falo do óbvio aqui? Eu já vou entrar nessa parte. Sabe por que eu falo do óbvio aqui? Eu falo de algo que a gente tem a beça, tem abundância, mas em um dia vai ser retirado. Eu não quero estar aqui nesse dia, mas eu digo para você, irmão, vamos falar do nível físico. Tantas pessoas que perderam essa unção, perderam essa presença, perderam a característica de habitação do Espírito Santo. Então, no nome de Jesus, eu sei que é óbvio, mas todas as vezes que a gente vem frio para esse lugar, a gente está se aproximando cada vez mais da nossa queda. Eu sei que talvez as coisas não estejam fáceis na sua casa. Eu sei que pedir para você adorar aqui pode ser fácil. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que todo mundo está levantando a mão, mas você está aqui com a mente a milhão. Mas faz um favor para você, para mim e para Deus principalmente. Não dê vazão às preocupações da carne nesse momento que a gente está aqui. Não dê vazão para
pelas demasiadas preocupações da sua rotina, porque eu sei, cada dia basta o seu mal. Nós estamos num lugar aqui que é profético, um lugar onde Deus habita, um lugar onde o Espírito Santo está à vontade para agir. Quem sou eu para impedir? Se Ele quiser fazer e manifestar, no nome de Jesus. Eu sei que a sua mente pode estar um turbilhão de pensamentos, mas hoje o Espírito Santo marcou essa noite para visitar a sua mente, para visitar o seu corpo, para visitar a sua vida, para visitar a sua família, para visitar a sua casa, para visitar o seu casamento. Hoje chega do tempo da frieza, chega do tempo da gelida. Hoje Deus está dizendo: eu vou reinaugurar, reacender a chama que um dia eu acendi no seu coração. A palavra é clara e com ela eu termino a introdução. Não se acostume com isso que a gente está sentindo aqui, porque quem se acostuma para. Aleluia. Não se acostume em vir aqui rasgar teu coração, em vir aqui orar ao Senhor, em vir aqui se entregar e buscar. Que possa borrar maquiagem, que possa acontecer o que tiver que acontecer, mas que você não saia daqui vazio e frio, porque há um Espírito, há uma unção, há um azeite a ser derramado sobre a cabeça de quem quer receber. Não se acostume, não, porque o dia que eu me acostumar com o sobrenatural, ele passa a ser natural. Mas quando eu entendo que a minha carne é fraca, é limitada, que eu sou pó e que eu sou dependente dessa presença, eu levanto a minha mão, eu abro a minha boca e eu peço: vem Deus, me enche, me enche, me enche. E foi num culto como esse, sabe aonde? Em Antioquia, o segundo lugar que tinha mais judeus depois de Jerusalém. Foi num culto como esse aqui. Só para você não achar que eu estou falando coisa com coisa. Foi num culto como esse aqui que o Espírito Santo visitou a igreja que estava em Antioquia, levantou um profeta, e esse profeta foi até Saulo e Barnabé. Estou aqui para falar que é Saulo ou Paulo, porque o próprio versículo de número 9 vai quebrar isso que a gente já sabe. Um bom leitor sabe. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, então eu não vou entrar nesse mérito aqui. Todo mundo sabe que essa ideia do nome era uma ideia local. Em certas localidades ele era chamado de Saulo. Em certas localidades era chamado de... Então beleza, fechou. Voltando para a aplicação do texto. Num culto como esse, o Espírito Santo levanta um profeta. Esse profeta vai até Saulo e Barnabé. E o Espírito Santo fala através da... Eu falei num culto como esse para ver se alguém acreditava ou cria, mas vou falar de novo. Num culto como esse aqui. Agora você ligou o Wi-Fi, né? Num culto como esse aqui, o Espírito Santo lá do céu, imagino, vai dizer: eu acordei com a vontade de levantar alguém hoje. Eu estou sendo metafórico, quem pegou, pegou. Hoje eu resolvi que vou despertar esse jovem. Vou fazer essa mulher acordar para a vida hoje. Vou fazer esse homem lembrar que ele tem um chamado comigo. E de repente o profeta vai até Saulo e Barnabé, aleluia.
e quando chega até eles vai dizer, e já estava na dispensação. Eu acho isso aqui surreal, porque quem está na dispensação não questiona, nem indaga e nem pede confirmação para uma palavra que ele já sabe que veio de Deus. O problema nosso, deixa eu abrir um parênteses aqui, a gente romantiza tudo, e pedir confirmação é uma coisa que nunca teve tão presente na igreja como se tem nos dias de hoje. Eu sei que é verdade, a gente tem que pedir confirmação em algumas ocasiões, a Bíblia me dá base para isso. Gideão pediu confirmação para Deus, e Deus disse, os soldados que abaixarem para beber água como se fossem cães, esses estão preparados, porque estarão bebendo água, mas estarão olhando atentamente. Aqueles que beberem água de maneira dislexa, sem saber o que está em volta, esses não estão prontos para a batalha. Pedir confirmação não é coisa do diabo, mas tem gente que usa desculpa de que está pedindo confirmação, mas no fundo do coração não está crendo no que ouviu. É diferente. Vou falar de novo, eu sei que teve gente que não pegou. Pedir confirmação é uma coisa, pode pedir, agora não crer é outra. Ah, Otton, mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia vai falar que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Está pedindo tanta confirmação. Deixa eu falar uma coisa, fica bravo comigo não, porque eu sou seu amigo e sou seu irmão em Cristo. Para de pedir confirmação com a desculpa de que você está ganhando tempo, porque tem gente lá fora, na mão do diabo, que não pede confirmação para ele na hora que ele delega alguma coisa. O filho das trevas estão pisando no acelerador, e o filho da luz estão estacionados. Deus está falando com alguém aqui hoje. Você sabe o chamado que você tem e não é de hoje. Você sabe para que eu te levantei e não é de hoje. Você está parado por escolha própria, mas hoje eu te peguei nesse culto aqui e estou dizendo para você, lembra do chamado que você tinha? Ainda é o mesmo. Lembra da palavra que você recebeu? Ainda é a mesma. Lembra daquela promessa? Ainda é a mesma, porque palavra de Deus não morre, promessa de Deus não morre, delegação de Deus. É melhor você fazer aquilo que Ele direcionou. Esse é o irmão. E eu acho engraçado, viu? Eu acho engraçado. Às vezes nós temos esse tipo de cristão, é perigoso. Paulo e Barnabé estavam na dispensação. Repita comigo, dispensação. Palavra bonita, né? O que significa? Esperar algo ou alguém. Estar na posição de espera. Estar aguardando. Eu estou na dispensação. O que significa? Eu não vou mover uma palha, porque eu estou na... Só que o tempo da dispensação, não sei se vai ter maturidade para entender isso aqui, mas eu vou pregar. O tempo da dispensação só dura até o momento em que a palavra é liberada. Por quê? Enquanto a palavra não é liberada, você está na dispensação. Depois que a palavra é liberada, você também está, mas tem que agir, porque senão não acontece. Deus não vai fazer magicamente na tua vida nada se você não resolver agir. Ah, irmão, vai afrouxar um pouco agora, viu? Sentado no seu banco, não fazendo nada, não ligando para nada, não agindo em nada, não reagindo diante de nada. Deus vai fazer o que com você? Adivinha? Nada também. Quem está vivo, dá um glória aí, só para eu saber. Aí, eles que estavam na dispensação, a oração de quem anda na dispensação. Eles que estavam na dispensação já sabiam. Irmão, eu penso comigo isso aqui, pastor. Estou andando na dispensação. E o Espírito Santo levantou aquele profeta no meio do culto, ele está vindo para cá. Se assusta não, porque a gente está na dispensação. O que Deus vai falar através da boca daquele homem, o que Deus vai falar através da boca daquele homem que está vindo em nossa direção, pode ter certeza, vale o tempo da dispensação. Quem não vive em dispensação fica com medo quando Deus levanta profeta. Aleluia. Quem não vive, adianta fazer essa cara não, irmão, você sabe que é verdade. Quem não anda na dispensação, quem já deixou de esperar em Deus há muito tempo, quem já pegou o que quis, fez o que quis, falou o que quis, treme quando Deus levanta um profeta. Será que vai me acusar?
profeta? Será que vai apontar o dedo na minha cara? Irmão, que crente que você é que tem medo de profeta, sendo que Deus quer que está levantando o profeta para falar contigo. Mas quem anda na dispensação sabe, olha Deus vindo na minha direção para falar com a doce voz dele e para me direcionar. É a boca de Deus falando aos meus ouvidos. Os meus ouvidos estão abertos. Fala comigo hoje, Deus, porque eu estou na dispensação. Pode aplaudir o nome de Jesus. E a palavra é, olhe bem para mim, e a palavra é apartai-me ou separai-me. Paulo e Barnabé. Essa palavra dói, viu? Dói não no sentido de que é uma palavra alertando sobre algo ruim. Não. Ela dói porque é uma palavra do hoje te tiro da tua comodidade, te tomo para mim. Tipo assim, eu estava no meu caminho, eu tinha os meus sonhos, eu tinha os meus projetos, eu tinha os meus desejos, eu tinha os meus planos, eu tinha a minha história escrita. Deus vem no meu ouvido e fala: estou te tirando. Eu sei que é difícil dar glória, mas no seu lugar é bem difícil mesmo. Deus isso aqui, eu acho isso aqui incrível. Deus te tirou da sua própria história, porque você não saberia escrevê-la com tanta perfeição. Aleluia! É difícil, eu sei, ser separado por esse Deus. Não é fácil, eu sei, ser apartado por esse Deus. E Ele talvez hoje tenha separado esse culto para dizer para alguém: te tiro hoje dos seus caminhos, te tiro hoje da sua vida, te tiro hoje dos seus sonhos, te tiro hoje dos seus projetos. Otto, fala a parte boa. A parte boa é Deus te dizendo: independente de onde eu te colocar, eu estarei com você todos os dias, te acompanho. Aleluia! Deus não te... eu vou falar, quem quiser crer, crê. Deus não separa ninguém para andar sozinho. Deus não separa ninguém para andar sozinho. Você pode não ter gostado, mas Deus é o teu alicerce, e hoje Ele está com você, te acompanhando. Você sabe por que você não precisa ficar desesperado? Porque quando uma palavra vem do Espírito Santo, ainda mais nesse grau, não sei se você vai crer, ela é específica. Irmão, se você não gostar, não tem como, eu tenho que pregar do mesmo jeito. Deus não é genérico quando Ele fala com alguém. Deus não é aleatório quando fala com alguém. Deus é específico. Você vai crer no que eu vou falar. Deus não vai te tirar do caminho que você está para te colocar no acaso do destino. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, viu? Porque tem gente que entrou nessa casa aqui, ó, num culto como esse aqui, e está olhando para mim e dizendo: que Deus é esse que me tirou daquele projeto que já estava quase se encerrando? Que Deus é esse que me tirou daquele caminho, sendo que lá parecia que eu estava mais feliz? Posso te falar uma coisa? Deus não pega bonde andando. Quando Ele coloca algo na vida de alguém, é para construir do zero, goste você ou não. Otto, mas tem casos e casos, verdade. Tem casos que Deus pega, Ele molda, mas dói demais. Deixa eu te falar uma coisa.
coisa, é melhor colocar Deus no início do que colocar Deus no meio, porque eu não recomendo não. Deus quando entra no meio, você não tem ideia do furacão que passa na vida do crente. Deus quando entra no meio, você não tem ideia de como, você está entendendo, né? Deus quando entra no meio, Ele entra para ajustar, e quando Ele ajusta dói, mas quando Ele entra no início é mais interessante, porque Ele me ajuda a planejar e me ajuda a viver. Se eu tô, aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai construir segundo andar aonde você construiu primeiro. Primeiro Deus vai demolir aquilo que você construiu sem Ele, para depois Ele colocar algo dele no seu coração. Deus não vai entrar no final da história se Ele não iniciou essa história. Quer viver os planos de Deus? Então diga hoje para Ele: Pai, não é para podar para crescer não, arranca para queimar aquilo que o Senhor não quer que fique na minha vida, arranca para queimar aquilo que o Senhor não quer que permaneça comigo, porque eu prefiro perder o que tiver que perder, mas permanecer com o Senhor, do que continuar com o que eu quero e não ter o Senhor na minha vida. E olha só para isso aqui, olha o que o texto vai nos entregar: especificidade, algo específico, especificamente falando. Ou seja, abre margem, olha para mim, abre margem para o questionamento, porque aqui a gente entra em outra extremidade da palavra. Se eu acabei de dizer para você, amigo, que Deus é específico e que Ele não te tira de um caminho para viver o acaso do destino, aí a lanterna tem que acender. Nós precisamos, e aqui que entra, irmão, porque eu falei que confirmação é uma coisa que quando a gente pede demasiadamente, é porque a gente está se mostrando infiel. Isso aqui é coisa, vai pedindo confirmação e confirmação, só que uma coisa você tem que ter, e olha bem para mim, porque essa palavra aqui é poderosa: discernimento, para entender o que foi liberado sobre a sua vida. Que Deus me proteja agora aqui nesse altar, mas eu preciso falar o que eu vou dizer. Assim como tem gente que não acredita em nenhuma palavra e se quebra, tem gente que acredita em todas e se quebra do mesmo jeito. Aleluia. Se você não está concordando com o que eu estou dizendo, puxa um exemplo na sua mente, porque todo mundo conhece alguém assim, que quando a vida está indo do jeito que ele quer, ele não aparece na igreja para nada, manda o dízimo por Pix em casa, mas não vem para cultuar. Aí você fala: mas que demônio que está nesse... Não é, irmão. Aí deixa as coisas se desajustarem só um pouquinho, para tu ver ele esquentando o banco dele logo de primeira, quando o porteiro abre a igreja. Tá entendendo o que eu estou falando, né? Pois é, irmão, é porque tem gente que acredita em qualquer tipo de palavra, e a fé dele é volátil demais. É por isso que eu digo, revelação é bom, mas lê palavra, lê, oh glória. Revelação é bom, mas lê Bíblia. 66 livros escritos para a gente ler, e hoje você quer revelação de profeta em live? Pelo amor de Deus, acorda para a vida. Tem palavra para quem quiser receber, tem alimento para quem tiver com fome, tem água para quem tiver com sede. Quem está vivo aí? Quem? O que eu falei? E a palavra é boa demais. É algo específico. Deus me tirando de algo específico, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. A gente corre com o texto: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, o Espírito Santo, sobre o qual eu estou falando até aqui, agora, ele traria para a vida de Saulo e Barnabé
uma missão específica a ser cumprida. Quando Deus levanta um, já é bom. Quando Deus levanta dois, é melhor ainda. É bom a gente caminhar com Deus, mas a gente tem as nossas necessidades de ter alguém do lado. E eu não falo só de relacionamento, eu também falo de amigos que o Espírito Santo coloca com a gente, e que a gente precisa valorizar as amizades. Interessante não sei se você vai pegar, que nem todo mundo que Deus coloca nas nossas vidas vai ter a influência, a network que a gente precisa ou que a gente quer. Às vezes o diabo vai colocar nas nossas vidas gente mais capacitada do que as pessoas que Deus está colocando. Aleluia. Mas tem uma coisa que é interessante: se Deus colocar alguém do meu lado que não tem capacitação, mas tem sede por Cristo, pode ter certeza, é esse que vai me fazer crescer, é esse que vai me fazer evoluir, é esse que vai me fazer avançar. Deixa eu te falar, fica bravo comigo não, é procurando muitas características em alguém que a gente se quebra, não acha ninguém e reclama para Deus depois. Vou falar de novo, você não pegou, é por ficar procurando muitas características em alguém que a gente não acha ninguém, se quebra com quem a gente acha e ainda reclama para Deus depois. Ah, se Jesus tivesse esse mesmo critério que tu tinha, posso ser sincero, vem comigo nessa viagem de pregador aqui. Se Jesus tivesse vindo ao mundo em 2024, aonde você acha que ele entraria para chamar os seus discípulos? Se naquela época ele preferiu ir na Galileia do que nas sinagogas, imagina hoje, Jesus ia passar num canteiro de obra, ia pregar 3 pedreiros ignorantes, aqueles que não querem mesmo, e ia chamar para a obra. Deus ia passar numa escola, pregar aquele professor sofrido que não aguenta os alunos mais, e ia chamar para a obra. Que isso, Otton? Mas Deus não pega a gente à toa não, pegou a senha, né? Quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam pescando peixes, mas ele delegou uma palavra: a partir de hoje vocês não pescarão mais peixes, a partir de hoje vocês pescarão homens para o meu reino. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Preciso de mais retorno aqui, por favor. Quem está comigo, diga amém. E olha só, olhando para isso, eu percebo Paulo e Barnabé sendo enviados. E eu estou falando do Espírito Santo, não estou? Pois é, eles vão para Seleucia, 15 quilômetros. Depois para Chipre, 200 quilômetros na água. Em Chipre, eles vão desembarcar em Salamina, uma das cidades da província. Ali o Espírito Santo começa a agir. Ele leva Paulo e Barnabé para a sinagoga. Lá na sinagoga eles começam a pregar. Interessante, se você é um mínimo estudioso, não precisa ser um grande estudioso, se você estuda o mínimo do Novo Testamento e da história de Paulo, você vai perceber uma coisa: nos lugares em que Paulo ia, ele começava a pregar onde? Em algum lugar aleatório? Não. Nos lugares que Paulo ia, o Espírito Santo direcionava ele para que pregasse nas sinagogas. Era o Espírito Santo dando estratégia para ele. A sinagoga, ouça bem o que eu vou falar, a sinagoga já era um lugar que apontava para isso, combinava com isso, era próprio para isso. Sempre tinham pessoas ali para falar e sempre tinham pessoas ali para ouvir. O Espírito Santo não queria quebrar protocolo, ele queria usá-los ali para que eles falassem para quem queria receber. Sabe o que significa? Ia ouvir quem queria ouvir, ia receber quem queria receber. Porque se a minha pregação for ignorante, é melhor que eu nem pregue. Se a minha pregação não for uma pregação de sensibilidade, é melhor que eu nem pregue. Otto, por que você está falando uma coisa dessa? Porque a gente prega sim para a glória de Deus, mas também para entendimento dos homens. Se nós não eu sei que teve gente que pegou o que eu falei aqui. Se nós não pregarmos para entendimento dos homens, como que os homens serão edificados por algo que não entendem? Como que serão edificados por algo que não compreendem? Ah, Otto, mas é o jeito
que Deus me usa. Irmão, calma lá, Deus não levanta vaso ignorante não, irmão. Deus, ele enche alguém com sensibilidade. É por isso que eu falo, só sabe pregar com amor quem recebeu amor um dia, só sabe pregar com amor quem recebeu perdão um dia. Então se você, aleluia, se você ainda não foi trabalhado por Cristo a esse ponto, segura um pouco então, e deixa Deus te sensibilizar mais, porque é por falta de sensibilidade que tem muita gente que está odiando a igreja, odiando o cristão e odiando a gente. Mas quando eu tenho sensibilidade no meu coração, eu entendo que Cristo amava aquelas pessoas para as quais ele pregava, e eu preciso desejar, essa é a palavra que eu queria, eu preciso desejar a transformação de quem me ouve, através da graça e do amor de Cristo Jesus, porque a palavra, ela vem justamente para isso, e é por isso que essa geração está sendo levantada, é para isso que essa geração está sendo levantada. A nossa mensagem, isso aqui é para o reino das trevas ouvir, a nossa mensagem será entendida, será ouvida, será recebida, será aplicada e irá trazer fruto, em nome de Jesus. Estou indo para o final agora. E quando Paulo está pregando na sinagoga, junto com Barnabé e com João Marcos, ainda tinha um terceiro ainda, eles pregam e seguem viagem para outra ponta de Chipre, porque você bem sabe, Chipre era uma ilha. Então eles param, aportam em Salamina e vão até a outra extremidade da ilha. Chegando na outra extremidade da ilha, que se chamava Pafos, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada ali. Porque se você for olhar, e eu estou na Bíblia, se você for olhar no versículo de número 5, tipo assim, eles foram, pregaram e não houve resistência. É o que o texto dá a entender, olha para mim, pede foco não. No versículo 5, eles chegam nessa cidade, chamada Salamina, eles entram na sinagoga, começam a pregar, e não há resistência, e eles continuam. Aonde não houve resistência, eles plantam a semente e seguem. Do outro lado da ilha, chegando em Pafos, a coisa é um pouco mais complicada. Assim que eles chegam na ilha, se manifesta aquele que nunca é convidado, mas sempre aparece, que estava usando um homem ali tremendamente. Eu digo tremendamente no sentido horrendo da palavra. Um homem que se apresentava como Bar Jesus, que na tradução seria filho de Jesus, coisa que ele não era. Bar Jesus, ou também intitulado Elimas, que era um mágico. E nós vemos, se você é leitor de Atos, você vê que o diabo estava tão furioso que assim que Jesus ele ascende ao céu, o diabo ele deixa de usar ou tomar essas pessoas endemoniadas apenas e começa a levantar esses príncipes que de alguma forma, manipulando a magia, queriam confundir a mente das pessoas. O diabo tem suas estratégias, e dentro desse contexto aqui, olhando para essa palavra, eu percebo que a gente precisa estar assim posicionado com a verdade do Evangelho e os princípios do Evangelho bem enclausurados dentro de nós. E eu vou dizer por quê. Às vezes você acha que vai se tornar intolerante se você viver os verdadeiros princípios do Evangelho. É isso que a sociedade quer que você pense. Às vezes você vai pensar que vai se tornar um ignorante se você resolver viver os princípios do Evangelho. E é isso que a sociedade quer que você pense. Às vezes você vai pensar que vai perder amigo, que vai perder popularidade se você resolver viver os princípios do Evangelho. É isso que a sociedade quer que você pense. Irmão, mas eu estou aqui para falar algo na boa para você. Se é para ser crente, vamos ser de verdade e vamos ser em todo o tempo. Perca quem tiver que perder, olhe de cara feia quem quiser olhar. Eu sou crente sim, tem coisa que eu não faço mesmo, e tem coisa que eu faço mesmo porque Deus mandou eu fazer, e eu vivo na diretriz dele. Irmão, crente covarde é uma coisa feia demais. É gente que não tem posicionamento, é gente que é volátil. Já viu a água? A água é volátil.
volátil. Na temperatura ambiente, ela é líquida. Na temperatura gelada, ela é sólida. Na temperatura quente, ela vaporiza. Tem alguma semelhança com alguém que você conhece? Que dependendo do ambiente, muda de característica, muda o jeito que fala, aleluia, glória a Deus, muda o jeito que se porta. Irmão, crente covarde é uma coisa feia demais, mas aonde o crente verdadeiro passa, as vestes dele não mudam, aleluia, o linguajar dele não muda, a postura dele não muda. Deixa eu falar uma coisa para você: tu não é crente em determinados lugares, não, tu é crente aonde você passa, aonde você vai, nos lugares que você frequenta, aleluia. E o diabo sempre, irmão, essa peça aqui caiu como uma luva. O diabo sempre teve nessa história, sempre usando das suas estratégias maquiavélicas, levantando pessoas a título de informação, mas vai ajudar na mensagem. Juro que não tomo mais tanto seu tempo. Olha como que o judaísmo estava embrenhado em uma problemática doutrinária. Isso é para você que acha que a gente não tem que seguir uma diretriz, porque Deus é dualista. Coisa alguma. Com Deus ou é um lado ou é outro, e a gente tem que entender isso. Deus, ele possui diversidade na sua criação, mas não possui diversidade nem variação nos seus princípios. Vou falar isso aqui de novo. Deus possui variação e diversidade em suas obras, mas não possui variação e diversidade em seus princípios. Quer ver uma coisa? Tudo aqui em mim de característica, a maioria das coisas vão ser diferentes das suas características. Tonalidade da pele não vai ser exatamente igual, a pigmentação, a cor dos cabelos. Nós temos essa diversidade e não vale só pra gente. Olha para a natureza, cada lugar qual mais bonito do que o outro, e a gente olha a variação da criação de Deus. Interessante, Deus variou até quando criou as estrelas, e nenhuma delas se repetiu, mas nos seus princípios, Deus não é variável, Ele é invariável. Oh glória! Você sabe o que significa? Você sabe o que isso me lembra? Quando Jesus disse: eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, eu sou a verdade, e não sou uma delas. Eu não sou uma das fontes de vida, eu sou a vida. Aleluia! E olha só, e o texto faz a gente perceber que o diabo sempre está ali. A gente vai precisar conviver com as suas propostas, tentações, e por aí vai, por aí vai. Cedo ou tarde a gente encontra com ele nessa vida. Ele vem para tentar, ele vem para atrapalhar. Se ele não fizesse parte desse jogo, a gente já tinha matado o chefão há muito tempo, e a gente não ia passar por tanta possibilidade de tomar um game over, porque ele está ali. É a possibilidade de errar, possibilidade de acertar, ser fiel, ser infiel, obedecer, pecar. Tá pegando essa ideia dualista? Pois é dentro disso aqui que surge esse homem, e esse homem começa a afrontar Paulo e afrontar Barnabé. O problema não era só esse, o problema é que ele já tinha influenciado as autoridades dali. Agora a coisa vai afrouxar um pouquinho aqui, irmão. Ele já tinha influenciado as autoridades dali. O texto vai dizer que havia um procônsul chamado Paulo Sérgio naquele lugar, e aquele homem era a maior autoridade da ilha, era a maior autoridade de Chipre. E adivinha quem esse profeta falso estava bajulando? Exatamente a autoridade. Irmão, não é difícil identificar falso profeta. Eu não sei por que a gente tem tanta dificuldade hoje em dia. Vai dizer para mim que não. O interesse desse profeta é diferente, os objetivos desse profeta são diferentes, a mensagem que esse profeta prega é diferente. Então cai quem quer, irmão,
mas não dá para ser ingênuo e achar que todo mundo que se intitula profeta é realmente profeta levantado por Deus, é realmente profeta cheio de Deus. E esse homem tinha autoridade segundo ele, e ele começou a afrontar esses homens. Paulo então, olhando para ele, eu acho isso interessante, porque o cenário é o seguinte: o procônsul chama Paulo e Barnabé para sua casa. Estando eles na sua casa, o procônsul cruza os braços e pergunta: que evangelho é esse que vocês estão pregando? Eu quero saber, eu tenho curiosidade de saber, eu quero entender que Jesus é esse, eu quero entender que verdade é essa, eu quero entender que mensagem é essa. As pessoas têm curiosidade de saber por que a gente, passando tudo que passa, ainda continua pregando sobre Jesus, por que a gente, vivendo tudo que vive, continua pregando sobre Jesus. Até que essa pergunta surge: quem é esse Jesus? O que ele fez na vida de vocês? Paulo e Barnabé começam a conversar com ele. Do nada esse enviado do diabo surge e começa a afrontá-los. Agora Paulo, e lembra que eu estou falando do Espírito Santo, né? Então bora lá, porque isso não pode ficar incompleto. Versículo de número 7: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do que, igreja? Cheio do que, igreja? Cheio do que, igreja? Isso, fixando os olhos em Jesus, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, você não vai parar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Uma nuvem negra toma conta do rosto daquele homem, e naquele momento ele cai em si, as trevas caem sobre seus olhos, e ele, andando à roda, começa a pedir apoio dos outros para andar. Isso é o risco de quando a gente quer andar sem Deus, quando a gente quer fazer sem Deus. Por que, Otto, que você está dizendo uma coisa dessa? Imagina comigo aqui, pastor, Paulo olhando aquela cena. Peraí, como é que o Espírito Santo toca nesse homem e deixa ele cego? Está me fazendo lembrar o que ele fez comigo, quando eu estava no caminho para Damasco. Irmão, para um entendedor meia palavra já basta. Quando o Espírito Santo encheu Paulo e ele apontou o dedo para aquele homem, na hora aquele homem ficou cego. Imagina Paulo olhando para aquilo. Peraí, Espírito Santo ficar cego? Eu lembro disso, eu passei por isso. Isso é para Deus mostrar para a gente que antes da gente encontrar Deus, a gente só acha que está vendo, a gente só acha que está vivendo, mas na verdade, quando Deus encontra com a gente, Ele tira de nós a vista das coisas humanas, a vista das coisas físicas, para que nós enxerguemos as coisas espirituais. E Deus vai abrir olhos de pessoas aqui hoje. Deus vai fazer gente enxergar aqui hoje. Deus vai abrir a pupila de alguém aqui, e você vai parar de dar desculpa, de falar que você toma conta da sua vida, que você que ordena a sua vida. Não, hoje o Espírito Santo, Ele vai colocar diante dos seus olhos algo que é real, algo que vale a pena ser vivido, algo que vale a pena ser contemplado. Hoje é tempo das escamas caírem dos olhos. Eu vou falar isso aqui de novo. Hoje é tempo da escama cair dos olhos. Chega de viver na sua ignorância, chega de viver na sua prepotência, chega de viver na sua arrogância. Hoje o Espírito Santo vai te quebrantar, vai te moer em pedacinhos, mas pode ter certeza, vai doer, mas você vai se tornar um altar incendiado pelo Espírito de Deus. Você crê nisso? Fica de pé glorificando a Jesus. Olha para mim aqui, ó. Todo sinal que Deus manifesta, ainda mais quando é extremo. Vou repetir a frase para você pegar ela do zero. Todo sinal que Deus manifesta, ainda mais quando é um sinal extremo,
possui um propósito. Sabe onde eu quero chegar? Deus não deixou aquele homem cego porque quis. Deus não provoca maldade na vida do homem porque quer. Tem propósito envolvido. Tu apanhou dessa vida, né? Olha onde é que tu está hoje. Tu passou por cada coisa. Mas olha onde você está hoje. Aleluia. Então, só para deixar claro, Paulo não desejava que Deus fizesse mal àquele homem. Mas a partir do momento que aquele homem colocou em descrédito a mensagem de Cristo, o buraco fica mais embaixo. Deus, eu sei que eu estou no meio de uma igreja de um povo que tem maturidade. Eu sei disso. Então ouça bem o que eu vou falar. Deus não é tolerante com quem resolve denegrir seus princípios. Ainda bem que você tem maturidade. Brincar com Deus é investir no próprio funeral. Aleluia. Ah, glória a Deus. Até quando você vai dar corda para esse eu que mora em você e que não quer saber de Deus, não quer saber de nada? Tu está sendo alertado e não precisava nem eu estar falando. Às vezes tu ouve isso dentro da tua casa, ouve isso todo dia, ouve isso por mensagem, ouve isso por ligação, e ainda não resolveu se aprumar na presença de Deus. Aí Paulo vai olhar para ele e vai liberar essa palavra. O que eu falei? Que todo sinal que Deus manifesta, até mesmo os extremos, possuem um. E olha o propósito disso acontecendo no versículo 12. Porque essa mensagem termina aqui, não ia terminar tão bem. Poxa, o que Paulo ia ganhar com aquele homem cego? Diz aí. O que Paulo ia ganhar com aquele homem perdendo a visão? No que Paulo ia se alegrar com aquele homem sendo atacado daquela... Não, mas o propósito aparece no final. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, passou a crer, maravilhado da doutrina do Senhor. O diabo, essa frase é pentecostal, mas cai como uma luva aqui agora. O diabo se levantou bonitinho naquele texto ali, para não dizer o contrário. Igual nessa peça, esqueceu até de cortar a unha. Mas quando Deus se levantou, Ele se levantou para mostrar quem é o maior, quem é soberano, quem tem todo o poder. Aleluia. Irmão, o diabo é como um cão. Ele pode latir muito, mas ele não vai morder. Ele está na coleira de Deus. E quando Deus resolver puxar, não tem diabo, não tem potestade, não tem maldade. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é vitorioso, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é supremo. Aleluia. E é com isso aqui que eu vou fazer o convite para depois a Nívia começar a adorar. É com isso aqui que eu faço um convite. Ministério é isso. Eu vou para um culto normal para adorar e do nada eu estou em Chipre desafiando endemoniado. Meu Deus do céu. Você quer Deus ajustando sua vida para aquilo que Ele quer. E aqui eu falo de maneira clara com todas as letras. Deus, Ele pode se surpreender. E quando eu falo surpreender, tem uns que dão glória a Deus e tem outros que falam misericórdia. Você sabe por que tem uns que dão glória a Deus? Porque quando Deus surpreende alguém que está ruim, Ele espera que a coisa melhore. Mas quando alguém está bom, não, Deus, surpreende eu agora não, deixa do jeito que está aqui, porque está legal, eu não quero surpresa não, eu quero o mesmo que eu estou vivendo. Irmão, lamento te dizer, se Deus quiser, Ele vai te surpreender de qualquer jeito, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e agradável. Eu quero convidar aqui à frente, primeiro, igual ontem, mantenha a luz acesa por enquanto, igual ontem.
Primeiro, quem está vivendo sua vida ainda, sua vida no seu jeitinho, do jeito que você quer, do jeito que você... mas você quer experimentar, colocar o controle da sua vida na mão de Deus. Que é isso, Morto? Mas já vem na igreja já, eu já sou dizimista, eu já congrego. Oi, irmão, beleza, mas você não quer experimentar um grau a mais, um nível a mais? Você não quer que hoje Deus te coloque na poltrona do carona e sente no banco do motorista para guiar a sua vida? Sabe o que você vai fazer? Se você quiser ir, se você quiser, você vai sair agora do seu lugar e vai vir aqui na frente, porque Deus quer assumir o controle da sua vida. Já pode ir vindo, porque eu vou orar por você. Se você deseja isso, saia do teu lugar, porque é tempo de você entender que Deus, ele tem planos maiores, sonhos maiores, projetos maiores, e quando ele resolve fazer, ele surpreende mesmo, ele quebra protocolo. Isso. Aplauda Jesus. Enquanto ela estiver louvando, você pode ir vindo. Dê vazão ao Espírito Santo. Dê vazão ao Espírito Santo. Dê vazão ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Isso aqui que está acontecendo já é maravilhoso, já é incrível. Deus mudando rotas hoje, mas pode ficar melhor. Escute aqui. Se você, através dessa palavra, sentiu no coração uma necessidade, eu gosto dessa palavra, necessidade. Quando eu sinto uma dor de cabeça, vem a necessidade de tomar um remédio. Quando eu sinto fome, vem uma necessidade de comer. Quando nós despertamos pela manhã, o nosso corpo que passou 6, 8 horas de sono dormindo, entre aspas, parcialmente desativado, se acorda com fome, com sede, com as necessidades. Olha como é que isso é profético. Pega, pelo amor de Deus, que eu vou falar. Se entrou gente dormindo aqui, Deus te fez despertar para você lembrar da sua maior necessidade. Otton, o que você quer dizer? Vale para quem veio aqui à frente, vale para quem está na nave da igreja e vale para quem está na galeria. Jesus é a maior necessidade do homem. Aleluia. Se você ainda não tem esse Jesus e consequentemente não tem o Espírito Santo, se você quer isso essa noite, se você deseja isso essa noite, você vai fazer o seguinte. Lembra, vale para todo mundo, viu? Você quer Jesus?
Então faz o seguinte: levanta as suas duas mãos agora, o mais alto que o mais alto, mais isso. Olha quantas vidas. Aplauda o nome de Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Pode abaixar, vamos lá, pode abaixar. Além de, irmão, essa parte é maravilhosa. E eu creio que aqui é uma igreja que ainda se alegra vendo o que eu estou vendo aqui. Além desses que já levantaram a mão, além desses, se tiver mais alguém, esses não precisam mais levantar a mão. Se tiver mais alguém, quem já levantou a mão, vem para cá rapidinho, para essa área aqui. Quem levantou a mão, para essa área aqui, podem vir. Quem, além desses, que querem Jesus, precisam de Jesus. Precisar todo mundo precisa, mas reconhecer nem todo mundo reconhece. Se você reconhece que precisa de Jesus, além desses aqui, você vai fazer o seguinte agora onde você está. Você vai levantar suas duas mãos que eu quero te conhecer. Se essa palavra falou contigo, se você está, aleluia, cabisbaixo, se você perdeu a esperança faz tempo, você vai fazer o seguinte: você já vai levantar as duas mãos e já vai vindo aqui para cá, porque eu quero orar por você. Eu já vou orar, não quero tomar muito tempo. Se você quer Jesus, se você quer receber Jesus, se você quer aceitar Jesus, hoje é a oportunidade. Você vai levantar suas duas mãos e já vai vir aqui para frente, porque eu quero orar pela tua vida. Eu não quero mais tomar tempo. Jesus está falando com alguém aqui hoje. Aí tem gente vindo e eu quero dizer algo. Se você está com o coração petrificado, se você está, aleluia, resistindo, hoje o Espírito Santo te visita, hoje ele te toca e ele te diz: eu tenho algo contigo. É tempo de reatar aliança, é tempo de reatar intimidade. Por isso, pela última vez que aí eu vou orar, se você quer esse Jesus, saia do teu lugar correndo, porque o culto está sendo encerrado. Se você quer esse Jesus, saia do teu lugar acelerado, emenda a quinta marcha e vem logo, porque tem um time lá nas trevas que está doidinho para você não sair do lugar, mas tem um exército de anjos agora pelejando e dizendo: vem porque você é filho, vem porque você é amado, vem porque você é restituído, vem porque você é regenerado. Aleluia, um alto preço foi pago por você. Se você quer isso, saia do teu lugar. A igreja me ajuda a orar? A igreja me ajuda a orar? Tem mais? Aí, tem mais. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda. É para Jesus. É Jesus salvando. É Jesus curando. É por isso que eu gosto de insistir, irmão. Samuel ouviu a voz de Deus 3 vezes. E tem gente que está ouvindo há muito tempo. Você vai resistir até quando? E tem alguém que está ouvindo e está resistindo. Visita essa pessoa agora individualmente. Fale com ela agora individualmente. Toca nela agora individualmente.